Fase padronizar do SDCA. Então, basicamente, a fase padronizar do SDCA, o que nós vamos explorar hoje aqui é o padrão técnico de processo. Pessoal, o que é o padrão técnico de processo? O padrão técnico de processo é o plano de voo, né? É onde o piloto controla o avião. Então, basicamente, é onde a operação controla o processo de fabricação. Ele sabe exatamente o que controlar durante esse plano de voo para que ele chegue no destino no horário correto, com segurança e com todo o bem-estar. Então, basicamente, dentro do S, o que é o padrão técnico de processo? Aqui eu dou um exemplo, pessoal, do que é um padrão técnico de processo. Muitas pessoas, muitas empresas chamam de plano de controle. Então, o padrão técnico de processo ou plano de controle, ele tem na primeira coluna o fluxograma em relação às etapas do processo. Na segunda coluna, ele tem o nome do processo em relação àquelas etapas, ou o nome da operação. E a segunda e terceira coluna são colunas de qualidade assegurada, ou seja, quais são as características críticas de qualidade, né, os CTQs, que é preciso controlar no produto. E qual é a especificação, qual é o valor assegurado nessas características de produto. As outras duas colunas têm a ver em relação ao nível de controle do processo. São os parâmetros de processo que você deve controlar para garantir as características de produto. Então aqui nessa coluna está os parâmetros de controle de processo e ao lado os valores, as especificações desses controles de processo. Logo do lado está os detalhes do método de controle. Quem são as pessoas responsáveis em controlar as características de processo e as características de produto, qual é a frequência que ele tem que medir, é uma vez por dia, uma vez por turno, uma vez por hora, uma vez por lote, quais os instrumentos que ele faz a medição e uma coluna para verificar as ações corretivas. Caso dê problema, o que ele deve fazer? Qual é o procedimento ligado para ele corrigir o problema? E quem ele deve procurar caso ele não consiga, através desse plano de reação, resolver o problema. Então, pessoal, o padrão técnico de processo, o plano de controle, ele tem que ter muita clareza em relação ao que o operador deve fazer. A gente vai dar detalhes um pouquinho mais em relação aos próximos slides. E é a parte mais importante dentro da fase S do ciclo SDCA. Eu tirei, para que vocês tenham uma ideia, esse exemplo do livro Qualidade Total, Padronização das Empresas de Vicente Falcone, onde ele explora muito bem a utilização do padrão técnico de processo. Perguntas importantes da fase S do SDCA, pessoal, para que você possa ter a certeza e fazer um exercício. Qual característica de produto que a gente chama de CTQ, que é o Critical to Quality, será foco da minha auditoria? Qual que é a característica que eu vou fazer a minha auditoria? Qual é o processo que esse CTQ está envolvido? Qual é a operação que esse CTQ está envolvido? Quais os controles de CTQ do produto foram definidos? Tá? Lembrando, CTQ é o Critical to Quality, é a característica de produto. Os requisitos de controle do produto, eles são claros, né? Quais que são esses controles, né? O que o operador deve controlar, quem que vai controlar, como vai controlar, quando vai controlar, onde vai controlar, qual é o poder de detecção que o operador tem dentro desse padrão técnico de processo ou dentro desse plano de controle quando esse CTQ estiver fora do especificado. Ele consegue detectar quando esse CTQ está fora mais facilmente ou não muito facilmente. Quais os controles de processo que possuem correlação com esse CTQ? Os requisitos agora de controle de processo, lá em cima de produto, eles são claros. O operador tem clareza em relação ao que ele deve fazer, quando deve fazer, como ele deve fazer, tem clareza, ele consegue
facilmente identificar isso através desses padrões de trabalho? E a correlação entre parâmetros de controle de processo e CTQ, ou seja, características de produto, essa correlação de processo e produto, ela parece boa? Se o operador controlar muito bem esses parâmetros de processo, ele consegue garantir uma boa qualidade de produto? Então são perguntas fundamentais que você pode fazer e deve fazer juntamente para que o seu operador possa entender como dominar o ciclo SDCA. E você vai fazendo as melhorias a partir do momento que você vai treinando ele no dia a dia.